Quinta tentativa. Eu acho que agora vai. Se não for, também a gente vai pra sexta, sétima, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Senti vontade hoje de ligar a câmera e compartilhar um pouquinho com vocês de como foram os últimos 4 meses, ou um resumão, né? Não vou falar tanto assim. 4 meses que eu cheguei, que eu me estabeleci, que a vida começou a acontecer aqui e as coisas não se moveram tanto. É muito engraçado, porque a gente fica ansioso por determinados momentos da nossa vida e quando eles chegam, quando eles acontecem, eu não sei, o sentimento de vazio é um negócio meio doido, assim, sem muita... Sai daí, Bartô. Sem muita lógica, sabe? Eu tava muito ansiosa pra chegar aqui, pra me estabelecer, pra ter um lugar pra chamar de minha casa de novo. E isso aconteceu. E aí? Tipo, o que mais que vem? Chegamos em dezembro, 23 de dezembro, eu, a minha sogra e Bartolomeu e o Benjamin, meus cachorros. Foi um puta perrengue pra gente vir pra cá. A gente veio por uma companhia aérea chamada Air Europa, que é uma das únicas, eu acho, que aceitava 10 quilos do cachorro mais a casinha. E Bartô, você tá fazendo barulho, cara. E os dois davam quase isso, né? E jamais, em hipótese alguma, a gente iria despachá-los sem condições. Eles são 2 shih tzus, totalmente apegados aos donos, gostam de ficar juntinho o tempo todo. Enfim, não era negociável, sabe? E foi uma experiência bem tenebrosa, assim, viajar com essa companhia. A gente começou a se incomodar desde o guichê até o embarque, super grosseiros, sabe, sem tato nenhum, já vem apontando os dedos, eu também já não tenho muita paciência, já devolvo na mesma moeda. Isso que é o foda de ter trabalhado como comercial durante muitos anos. Eu tinha uma forma de tratar o cliente, e eu como cliente, em qualquer lugar, espero um tratamento. Né? E a gente não tem. Tipo, a cultura é diferente ao redor do mundo. Né? O sistema, por exemplo, aqui na Itália, o sistema trabalhista é completamente diferente do brasileiro. Os caras têm uma estabilidade sinistra quando eles entram num trabalho. Ou quando eles passam de determinado tempo de experiência. Tem alguns contratos que nem cláusula de período de experiência tem. E pra você sair, você tem que roubar, você tem que fazer um atentado gigantesco, assim, porque senão você não sai. Então, não tem essa questão de vou fazer um bom trabalho. Vamos falar da premissa básica. Acho que não é todo mundo que gosta de trabalhar, né? Pelo menos não quando a gente não faz o que a gente gosta. Vou entrar em outra brisa aqui. Mas o fato de você correr um risco de ser desligado em algum momento, eu acho que ele te faz ser um profissional melhor, sabe? Você vai ter que dar o melhor de si, porque você depende daquele emprego, você tem sua vida, seus compromissos. E aqui não tem isso. Né? Eu não sei no resto da Europa, eu não sei os destinos mais turísticos, porque eu não visitei ainda. Mas aqui não tem. E eu comecei a falar de Itália só como exemplo, porque essa companhia é espanhola, ela não é italiana. Enfim, visão péssima. Quero muito conhecer Madrid, Barcelona e vários outros destinos lindos de lá, mas a primeira impressão, terrível. Continuando, chegamos, o Thiago foi nos buscar no aeroporto, era Natal, e me dá esse breu. Tipo, eu falo da chegada, aconteceu. Não é como se houvessem enormes expectativas da minha parte, sabe? Mas eu só queria que esse momento acontecesse, e quando ele aconteceu, as coisas se acalmaram. E eu acho que meu corpo, ele tava trabalhando numa euforia tão grande para que chegasse esse momento que ele estranhou a hora que acalmou. O Thiago pegou alguns dias off para ficar comigo e com a minha sogra aqui. E depois passou o Réveillon ali, Natal. Ele voltou para a rotina dele. Então, a adaptação dele é completamente diferente da minha, porque por mais que ele esteja no processo migratório, que é um processo bastante turbulento, cientificamente falando, né, pro corpo, pro cérebro, Bartô, você vai derrubar.
por mais que ele esteja passando por isso, ele já tem uma rotina, ele tem uma ocupação. Para! Sai daí! Já tem uma rotina, já tem uma ocupação, perdi a linha de raciocínio. É completamente diferente, né? Então, as coisas começaram a acontecer. Ele começou de segunda a sexta, acordar, ir pro trabalho, voltar do trabalho, e desenvolvendo os dilemas dele no trabalho, se adaptando também. E eu, sem nada pra fazer. Tipo, nada. O que eu podia fazer? Estudar italiano. Mas como é que a mente do ansioso ela funciona? Tem um trajeto a ser percorrido para você aprender uma língua. E não é um trajeto curto. Eu queria muito ser aquela pessoa que dá um baita gás e em 3 meses está falando. Mas eu acho que eu não sou essa pessoa. Eu tenho bastante aptidões, mas língua ou línguas talvez não seja uma delas. Começar de eu ter detestado estudar gramática quando eu estava na escola. Detestava estudar. E hoje eu sofro por isso, porque se eu tivesse uma base gramatical forte da minha madrelíngua, que é o português, seria mais fácil assimilar as regras das outras línguas. Eu tenho que pesquisar o que é um advérbio. Eu esqueço o que é um pronome. É um verbo, a gente sabe, adjetivo também, mas fora isso, cara, eu não lembro de mais nada. Pretérito disso, pretérito daquilo. Quando tu já sabe as regras, tu assimila de maneira muito mais fácil em outro idioma. O que não é o meu caso. E tô estudando com uma professora maravilhosa, já tem um tempo que eu tô estudando italiano. Eu parei quando eu tava na Irlanda no passado, mas eu voltei tem 8 meses, uns 8 meses que eu tô estudando, e eu ainda não falo. E tá longe de eu falar, na conjuntura atual. Parabéns. Depende de mim mudar isso, mas na situação atual, tá longe de eu falar. Voltando, né, a falar ali de quando a vida começou a acontecer pro Thiago e não pra mim. Eu tava com medo de ir no mercado, de ir na padaria, de fazer qualquer coisa. Medo de incomodar. Medo de não conseguir me virar, de não conseguir resolver. E, cara, não tem espaço pra ter medo e não fazer. Tem que ir com medo mesmo. E é ruim. Isso gera um estresse tamanho pro corpo, pra mente, sei lá. E eu comecei a ficar muito mal. Acordar, não ter nada pra fazer, ver TV, ter que arrumar a casa. Nunca gostei de fazer coisa de casa, sabe? Comida, cuidar de roupa, limpar a casa, afazeres domésticos, não gosto desde criança. Tem que fazer, a gente é obrigado, né? Mas não é uma coisa que, faz parte da minha rotina com gosto. Mas era só o que eu tinha pra fazer. E como a minha sogra tava aqui com a gente, ela tava dando uma super mão, uma super ajudada com isso, sabe? E aí, óbvio, eu dei esse espaço pra ela fazer, eu tava ajudando, eu já não gosto de fazer mesmo. Aí eu literalmente tava useless, assim, inútil. Acordava, comia pra caramba, engordei 17 quilos, engordei muito. Acordava, comia, via TV, comia mais, via mais TV e ia dormir. Era isso. Até que o Thiago conseguiu me arrastar pro CrossFit. E eu comecei a fazer CrossFit tem uns 2, 3 meses, eu acho. 3 meses, vai fazer agora. E ainda bem que ele fez isso, sabe? Eu tenho vontade de desistir em toda a aula, praticamente. Muitas coisas que eu não consigo fazer. Eu sou uma pessoa que funciona de um jeito estranho, assim. Eu olho pra algo, é difícil, é trabalhoso, eu tenho que perseverar pra desenvolver aquela aptidão, me dá vontade de desistir. Porque eu não vou ser boa o suficiente. Sempre rola essa pira, sabe? Eu não vou ser boa o suficiente. E o CrossFit me desafia muito nesse sentido. Eu, odeio a barra. É muito ruim ver todo mundo fazendo a barra bonitinho lá e eu... E não conseguindo fazer nada, sabe? Mas continuo indo. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses 4 meses, né? Faça as coisas sem vontade. Eu não tenho vontade de fazer quase nada, nunca. Mas eu faço, mesmo sem vontade. Eu levanto a bunda do sofá e vou pro CrossFit, sem vontade. Parece que eu tô reclamando de barriga cheia, né? Ai, nossa, que desafiador ela ter que ir pro CrossFit sem vontade. Mas também vamos aprender a não diminuir a dor alheia, né? E pouco antes de eu começar essa jornada de CrossFit e tal,
ali voltando na parte do sentimento de inutilidade e tudo mais, a depressão aflorou e avançou, acho que um nível que eu nunca tinha experienciado. Eu não queria sair da cama. Thiago marcou a minha primeira sessão de psicanálise com a Cris, eu fiz da cama. Eu abri, né, a sessão e falei assim pra ela, olha, eu não quero estar aqui, não quero fazer isso, eu sou um desafio do caramba, se tu quiser sair também, pode terminar, não quero falar nada, não quero estar aqui. Ela, tá bom, então vamos ficar se olhando aqui. E eu comecei a falar, a chorar, a reclamar das minhas impotências. E foi numa fase, acho que isso tava menos de um mês aqui, um mês, que eu tinha sumido do celular. Eu não falava com ninguém. As minhas amigas, a minha família vinham me procurar perguntando como é que tava e eu não queria responder. Eu não quero falar que não tá legal, que não tá bem. Sabe? Eu não quero... As pessoas olham de fora de uma forma tão glamourizada que eu não queria quebrar isso, sabe? Não queria ser a pessoa que só reclama também. Eu tenho pavor de gente que só reclama e... Pô, vou fazer isso? Saca? Não é... Ah, a Tainá não quer expor a fraqueza dela. Não é isso. Eles olhavam, todo mundo que me ama, pra esse acontecimento de uma forma muito positiva pra minha vida. Eu não queria chegar pra eles e falar que tava uma bosta. Sabe? E é muito doido, porque quem ouvir isso vai se perguntar, então, tu queria voltar pro Brasil. Vai voltar pra onde, cara? Não tinha mais nada lá. A gente deixou tudo pra trás. A gente vendeu tudo, a gente se desfez de tudo. Voltar pra uma carreira que eu não curto mais, sabe? Ontem ainda estava assistindo um vídeo de uma psicóloga falando que a diferença entre a ansiedade e a depressão é que a ansiedade você é movido pelo medo de dar errado e na depressão já deu errado. Você já se entregou, você não tem mais energia. E é mais ou menos assim que eu tava. Sem muita lógica, sem muita racionalidade. Ah, Tainá, tu tá um mês aqui. Mas um mês num lugar que tu não consegue se comunicar é bastante coisa. Eu tive que ir na farmácia comprar... Sabe quando você vai fazer exame de urina? Aqueles potinhos? Comprar 2 potinhos daquele. Aqui você coleta a urina em casa e você leva até o hospital pra fazer o exame. Fiquei desesperada. Eu tinha que comprar uma coisa que eu nunca precisei comprar no Brasil, no idioma que eu... Cara, eu não manjo. Sabe? Consegui. Mostrei foto, me virei com inglês. Graças a Deus tenho me virado com inglês aqui. Eu tô numa fase com o italiano agora que eu entendo tudo que eles falam e não consigo responder. E é uma fase dura, cara. Porque... vou falar um pouco de coisas boas, né? Sobre ciclos de pessoas aqui. A gente tinha uma expectativa e foi completamente diferente, sabe? Pessoas se afastaram, pessoas chegaram, e nessa... Para de lamber, para. E nessa de pessoas chegaram, italianos se aproximaram da gente, pessoas maravilhosas, do CrossFit, da loja de jogos de nerd que a gente vai, eu e o Thiago jogar Lorcana. E é muito duro eu querer falar com eles e não poder, sabe? Eu fico quieta. Ah, Tainá, você não conversa inglês com eles? Converso, mas eu acho meio soberbo, sabe? Ficar falando inglês o tempo todo. Eu fico quieta. Ouço eles falando, respondo uma coisa ou outra. Quando eles puxam o assunto, daí eu falo um pouco mais em inglês. Mas tô com essa ânsia de querer falar logo. E não é assim que funciona, sabe? Tava olhando vaga de emprego ontem, tem 1 milhão de vagas de bartender, de garçom aqui, vagas que pagam bem, tá? Porque tem essa brisa aqui na Itália, não vou falar pela Europa inteira, mas... Thiago, engenheiro, trabalhando numa indústria, ganha um valor X, que eu nem sei se é um valor normal da área dele, porque tem o fator dele ter vindo de outro país pra cá, né? Que é um passo drástico pra caramba, não vou entrar em pormenores. Mas eu vou dar um outro exemplo. Uma vaga de assistente administrativo... Para, mamãe, chega. Uma vaga de assistente administrativo numa empresa, o garçom ganha mais.
sabe? Tem essa equalização de salários aqui. É um negócio meio doido. Sei lá. Tipo, um garçom ganhar a mesma coisa que um médico. Não é a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa. E não é nem só pela grana que eu iria trabalhar, né? Ontem eu tava pesquisando trabalho porque eu quero destravar o idioma. Mas como é que eu vou ser garçonete sem falar? Eu preciso falar o básico. Sabe quando você entra num conflito, assim, numa ambiguidade de tipo, para eu falar, eu preciso me expor a experiências que vão me fazer falar, mas para eu me expor a experiências que vão me fazer falar, eu preciso ter o mínimo nível do idioma. E aí vem a frustração de novo, enfim. O que eu tô fazendo para lidar com isso? É tentando consumir a maior parte dos conteúdos de TV, de leitura em italiano. As aulas, poderia estar me dedicando mais, só que me estressa muito estudar regra gramatical, etc e tal. Não funciona muito comigo, mas é importante, então tá caminhando junto com essas outras estratégias. E é isso. Tem várias coisas que eu quero fazer aqui. Quero estudar, quero ir pra faculdade de novo, quero, sabe, mudar de carreira, só que eu preciso falar, né? Quero sair sozinha com amigas que não sejam as minhas queridas amigas brasileiras pra tomar um café, eu preciso falar. É bem desafiador. E a minha psicóloga falou isso, vamos acolher e partir do princípio de que você está morando num lugar onde você não fala. Você não se comunica. Começa aí, as relações humanas, o básico, qualquer coisa, família, qualquer âmbito, é na fala. E aí eu olhei pra ela e falei, cara, obrigada. Porque eu tô nessa cama e eu tô me culpando de não estar feliz por estar aqui. De não estar grata, de não estar, sabe? Eu sou uma pessoa mediatista, eu já falei isso em outro vídeo também. E eu tô sendo muito trabalhada em desenvolver a paciência esse ano. Muito trabalhado nisso. Com pessoas, com situações, com tudo. E é chato desenvolver paciência. Não me agrada. Por hoje é só. Ainda tem muita coisa pra contar, pra compartilhar, pra mostrar. Mas eu acho que era importante esse vídeo, dando uma atualizada de como eu tô me sentindo, como tem sido o dia a dia, a rotina ou a ausência de rotina. E quem sabe em breve vem aí mais conteúdos para o meu grande e pequeno público, que eu amo muito e agradeço por estar aqui. Inclusive encontrei alguns de vocês por aí, foi bem surpreendente, porque o meu canal é um canal pequeno, né? Mas saber que tem gente que me acompanha aqui com carinho, mesmo sem aparecer, é bem especial. Então, obrigada. Um beijo e até o próximo.